Intimidade. Intimidade. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade. Com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. E hoje no Intimidade nós vamos falar sobre rivalidade feminina. E para provar que a questão da rivalidade feminina é algo diferente, é algo que está no ar, é algo que faz parte da vida das mulheres, mas que a gente pode desconstruir. Eu trouxe duas mulheres para falarmos sobre rivalidade feminina. Porque, na verdade, como que eu vou falar de rivalidade feminina só eu? Entende? Complicado, né? Então, eu trouxe a doutora Vanessa, nossa psicóloga, que está sempre com a gente, e a Leide, que é jornalista, e duas mulheres, gente, porreta. Duas mulheres que, na verdade, a mulher que tem a questão da rivalidade dentro dela não quer ver com vocês, não. Ou não? Ou será? Pergunta que fica no ar. Então, aqui, Vanessa, o que você acha da rivalidade feminina? Primeiramente, agradecer você, Patrícia, pelo convite. Ótimo estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro. E justamente acho importantíssimo unir mulheres para falarmos sobre rivalidade feminina. E a rivalidade feminina, né? Vamos começar a falar um pouquinho dela. Eu acredito que muitas vezes a gente se colocar nessa posição de competição com outras mulheres, né? Então, ver essa outra mulher, vamos assim dizer, então, como uma ameaça, como uma inimiga. E isso traz pra gente, eu acredito, uma luta muito grande e eu acredito desnecessária. Desnecessária mesmo. Nós vamos entrar nisso, eu concordo demais com você. E aí, à medida que você vai falando, vai processando um monte de palavrinhas aqui na minha mente para contribuir com você também. Leide, e você? Uma mulher jornalista, em Brasília, você ficou um tempo em Brasília lidando com muitos homens e com muitas mulheres também. Você, eu tenho certeza que viveu a rivalidade na pele. O que você tem a falar sobre rivalidade feminina? Olá, Patrícia. Olá, Vanessa. Nossa, eu tô aqui até meio tensa, né? Ao lado de mulheres tão competentes, que eu admiro tanto. A rivalidade, eu fui entender ela já na minha fase adulta. Ela é real. E eu passei muito tempo negando ela dentro de mim. E tendo rivalidade com outras mulheres. Só que a gente tem que amadurecer. E aí o que eu vejo hoje é que a rivalidade, ela só desune as mulheres, ela só prejudica as mulheres. Então eu quero aprender muito com vocês aqui hoje. E falar, né? Você vai introduzir o assunto aqui, trazer mais questionamentos. Mas vocês duas falando, a mente já fez assim, né? Já abre, né? Expandiu, porque eu tenho algumas observações a fazer sobre a rivalidade feminina. E já de antemão aqui na minha fala inicial, dizendo que ela é extremamente prejudicial às mulheres. Exatamente. Extremamente. Sabe o que acontece? A rivalidade, ela vem como uma forma de tolir o poder que nós temos. Porque não tem nada, gente. Se você tá vendo a gente ou tá ouvindo, eu tenho certeza que vocês vão entender a energia que nós estamos vivendo aqui. Mulheres unidas em propósitos iguais, a gente consegue ativar tanto poder uma na outra. E que uma das formas que a nossa sociedade patriarcal, machista, vem estabelecendo para nós é essa rivalidade como uma forma de tolir poder. Porque a partir do momento que eu me sinto sozinha e que eu entro no papel de rival com outra, eu me concentro nesse jogo de rivalidade e esqueço o meu objetivo de conquistar o mundo. Faz sentido, Vanessa? Total, Patrícia, perfeitamente, né? Sua fala concorda em gênero, número e grau. Que bom. Perfeito. Quando eu vejo, né, a outra pessoa, principalmente o poder que nós mulheres temos de nos unirmos, como você disse, a gente consegue muito além, a gente consegue conquistar. Mas quando eu vejo, eu me coloco nessa posição de competir, então, com essa outra mulher, a energia que eu gasto com isso, eu acabo justamente perdendo o potencial dessa união. E eu acho importante a gente lembrar, né, que isso, como você veio trazendo, é algo cultural. É algo patriarcal. Por quê também? Porque como se sempre nós, mulheres, a gente é sempre, vamos dizer assim, cobradas a ser melhor. Então, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que dar conta de tudo. Isso é cultural. Para a mulher sempre um leque, é como se a gente dá conta de tudo. E nesse dar conta de tudo também, eu tenho que me mostrar como a melhor
nesse processo também. E muitas vezes a gente foi entendendo erroneamente que ser a melhor é diminuir a outra. Verdade. Eu preciso, para eu crescer, eu preciso diminuir a outra, né? E isso acontece, né, só rapidinho, Não, bem na questão da mulher, porque a mulher nunca diminui um homem. Sim. Ela diminui a outra mulher. Uhum. Então, isso, igual eu falei, é para algo pra gente ir pensando, porque eu concordo com o que a Leide disse. Acho que a gente só vai se dando conta disso realmente com a maturidade. Pega as meninas novinhas. Uhum. Aí, hoje, com 15, 16, eu tendo muito essa demanda, né, de Sim. adolescente. E qual que é uma das questões maiores delas, justamente? É o problema com as outras amigas. Né? Tem toda uma teia, né, de meninos, Sim. meninas envolvidas na história, mas sempre a vilã é a outra amiga. É a outra amiga que falou algo que não podia, a outra amiga que contou que não podia pro mocinho lá que ela tá conhecendo. Sim. Então, geralmente, as tramas sempre giram em torno de outras mulheres. Os meninos nunca fazem nada. Você falou algo interessante, porque a mulher tende realmente a desqualificar a outra mulher. Leide, você, na sua história de trabalho toda, você tem algo que te marcou com relação a essa questão de desqualificação? Ou você desqualificar, ou alguém te desqualificar, mas isso de mulher para mulher mesmo? Patrícia, o fato que, inclusive, agora tem até lei nesse sentido para desconfigurar isso, né? É a questão do salário. Uhum. Eu trabalhei com mulheres extremamente competentes, né? Tão ou mais que os homens. E eu até digo que um pouco mais, porque a mulher tem as 3 lidas, né? Em casa, família, com filho, enfim, profissional. Mulheres extremamente competentes e ganhando menos que os homens. Isso eu tô falando de jornalismo de alto nível em Brasília. Uhum. Enquanto que um homem, assim, poderia estar ganhando, sei lá, 15, 20 mil reais, a mulher fazendo as mesmas funções, com brilhantismo, textos maravilhosos, uma apuração que a mulher jornalista, para apurar, é impressionante por causa da sensibilidade. E aí ela ganhando menos que os homens. Esses homens sendo chefes. E dentro do que vocês falaram, o que eu percebo na minha maturidade, que hoje eu vejo claramente que existe uma rivalidade feminina. A gente não pode negar. O que eu vejo? Traçando um ponto histórico, ser mulher sempre foi muito difícil, do ponto de vista da sociedade. Eu adoro ser mulher, mas a mulher sempre ganhou menos, a mulher sempre teve que trabalhar mais, a mulher sempre teve que ceder mais, ser mais compreensiva. É uma questão cultural. E aí, o que acontece com aquelas mulheres? Estou falando de décadas, né? Sim. De 10, 20 anos, 30 anos. O que aconteceu com essas mulheres? Elas assumiram uma personalidade masculina para trabalhar. Elas assumiram trejeitos masculinos, jeito de pensar, jeito de se comportar. E aí você passou a ver a mulher não como uma igual, mas sim como uma rival. Uhum. Você passa a pensar como homem. Isso é muito ruim quando você deixa de ser feminina. Você deixa de valorizar aquilo que você tem de mais precioso, que é o ser feminino. Porque tem o ser masculino e o ser feminino. Essa questão da rivalidade vem de você não considerar a outra como uma igual. Você considera ela uma rival. Você é homem, você é masculinizada, você é fodona, você faz as coisas. O que sobra pra outra? Uhum. Ela é a frágil. E eu acho isso tão cruel, porque desune as mulheres. E tem tanta mulher que a gente pensa que é frágil, ela é tão forte, que a hora que você conhece a história dela, você fica até com vergonha de ter pensado que ela era fraca. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo essa questão, assim, situando historicamente. Claro, e assim, voltando à sua pergunta inicial, o que mais me marcou assim, a vida inteira foi... e aí, o que a mulher faz? Acumula cada vez mais trabalho para ganhar igual o homem. Uhum. Aí ela se mata. Sim. Ela cansa, fica estressada, ela é a louca, a doida da casa, porque é desigual, entendeu? Na verdade, como eu trabalho com a questão da sexualidade, atendo mulheres voltadas, né, nessa questão aí de ativar a sexualidade, de entender quem ela é nesse contexto da própria vida sexual, é muito comum. Normalmente, as mulheres que elas estão com problemas de sentir prazer na vida, elas estão com o feminino tão ferido porque ativaram muito o masculino. E aí, quando entra nessa questão de disputar espaço com os homens, ela se perde dela mesma. Faz sentido, Vanessa? Total. E aí entra naquilo que a gente começou a falar, né? Como se a mulher tivesse o tempo todo em luta. Exato. Aí se eu tô o tempo todo em luta, lembra? Eu tô liberando hormônios pro meu organismo que estão me preparando o tempo todo justamente pra estar ansiosa, pra estar agitada. E quando a gente fala de sexualidade, quando a gente tá falando de ter paz no trabalho, de conseguir olhar a outra, né? Então com mais carinho, mais afetividade. Se eu tô em luta, isso é muito difícil.
Verdade. Eu li 2 livros, na verdade, um eu tô acabando agora que me marcaram muito. Um foi da Viola Davis. Tem gente que fala viola, né? Eu comprei por sua causa. Que livro, gente. Que livro. Ela retrata muito bem a questão de ser mulher e negra ainda, né? Sim. Então, E pobre. E pobre. Sim. Mulher negra e pobre. Então, enfim, com N problemas. Ela tem uma entrevista com a Oprah também. Sim, né? já Ela fala do livro, né? Maravilhosa falando do livro. E aí, agora, eu tô terminando o livro da Michelle Obama. Tenho também. E ela trazendo as questões dos bastidores da política, o papel importantíssimo dela enquanto mulher, enquanto primeira-dama, e inclusive na construção da carreira política do marido, mas nos bastidores. E os 2 formados em Harvard. Os Os dois com o dois. mesmo nível de conhecimento e formação. Os dois. E aí, ela nos bastidores, enquanto ele estava numa campanha, fazendo campanha em tal, né, em outro lugar, com a equipe com 30 pessoas, ela andando em voo comercial, em ônibus, em carona, com 2 pessoas, e ela fazendo um trabalho gigante com ele. E aí, ela retrata muito essa questão do ser mulher e de tentar descobrir o seu papel num universo totalmente masculino. E ela traz, assim, que ela conversou com outras ex-primeiras damas dos Estados Unidos, retratando, e essas mulheres retrataram para ela qual era o papel. Ela, não, mas eu não vou cumprir esse papel, eu quero deixar também o meu legado enquanto mulher, não disputando espaço com o meu marido. Porque se eu entrar nessa seara, o que vai acontecer? Vai virar uma guerra, inclusive dentro do meu casamento. O meu casamento é a prioridade da minha vida, cuidar das minhas 2 filhas e do meu marido. Mas eu posso contribuir mais. E ela começa um trabalho de fazer uma horta comunitária dentro da Casa Branca. E essa horta vira um projeto maior que vai para as escolas, inclusive para as empresas de alimentação dos Estados Unidos, reduzindo quantidade de sódio, quantidade de carboidrato, começando a trabalhar uma questão do aumento da obesidade infantil. E ela fazendo isso como uma mulher, não disputando espaço com o marido dela. E o grande problema dela foi o julgamento de outras mulheres. Aí. Entende? O quanto nós vivemos isso? Sim. Então, assim, a mulher, gente, ela lida, nós mulheres, a partir do momento que nós temos a nossa primeira menstruação, a gente aprende a lidar com dor. A mulher, ela vive com dores mensais. E é tanta coisa que a gente tem que administrar nas nossas vidas que a gente começa a buscar outras formas de aliviar essa dor. E é um processo meu, Leide, Vanessa também, é um processo. Eu, por muito tempo, trabalhei muito na energia masculina e ativei muito a minha energia masculina, negando a minha essência feminina. E enquanto eu fiz isso, eu bati a cabeça. Quando eu permiti entender que ser mulher... todas nós temos energia masculina, né? O equilíbrio dessa energia. Não, é necessário, né? Ela é necessária porque ela te projeta para a vida, assim como o homem também tem que ter uma energia feminina para descer um pouquinho e ter um pouco mais de sensibilidade. Mas assim, quando eu trago para mim a questão do meu feminino, eu passo a admirar outras mulheres. Isso fez toda a diferença na minha vida. E estava falando com a Vanessa aqui antes, né, nos bastidores, o poder que eu venho descobrindo de fazer dinheiro. Mas na minha energia feminina. Entende? E eu batalhei eu lutava na minha energia masculina. E aí eu estava disputando um espaço. Gente, uma mulher, mesmo em total energia masculina, disputar espaço com um homem, ela vai ganhar? Não vai, ué. Ela tá disputando. Vai ganhar sofrimento. Sofrimento, dor, Sim. doença, não Sim. é? E aí me vem, né, quando a gente tá conversando aqui também, como a gente tá falando, ser mulher já não é fácil. Não E é. ainda mais ser uma mulher negra, uma mulher pobre. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê a união, muitas vezes, né, das mulheres negras e das mulheres mais pobres, vamos assim dizer, a gente vê como aquela união também faz uma diferença. O que eu quero dizer? Vou ser mais clara, né? A gente vê, principalmente entre essas mulheres, um abandono muito grande dos homens, principalmente dos filhos. Então, aquelas mulheres, elas precisam se unirem para elas sobreviverem. Mas, ao mesmo tempo que ali você vê também uma energia masculina
significativa, até porque precisa ter muita luta, né? Pra coisa fluir, mas também tem uma energia feminina muito grande. De olhar a outra, olhar a necessidade da outra, tá ali presente, porque rede de apoio, outra é uma né? rede de apoio. Que entre elas é muito mais forte. E assim, a gente não usa isso, Leide. Ouvindo vocês falarem, uma coisa assim que, pra minha experiência, e eu tenho participado de vários grupos de mulheres, eu tenho me aproximado muito do feminino nos últimos anos, aí tô 5, 6 anos, só prova que a gente tá sempre aprendendo, né? Mas eu me lembro, assim, que depois que você entende o seu feminino, que você passa a respeitar, a primeira mulher que a gente passa a admirar mais é a própria mãe. Sim. É a própria mãe, você passa a admirar e sai do julgamento. Uma posição cruel que a gente fica conosco e com as outras mulheres é a posição de julgamento. Isso vale para violência, isso vale para mulher que está sozinha criando filho, isso vale para mulher belíssima que está brilhando, isso vale para todas. Sair do julgamento e admirar a própria mãe. Hoje, assim, eu até lamento não ter começado esse trabalho antes. Eu sempre me dei muito bem com a minha mãe, tive uma boa relação com ela, mas muitas vezes eu me peguei julgando ela. E hoje, depois de ter estudado, buscado, ouvido, feito meia-culpa, buscado autoconhecimento, eu falo assim, como eu estava errada. Sim. Porque ela fez o que ela podia, no momento que ela deu conta e era aquilo que ela podia oferecer. Você sabe que envolve a Vanessa, que é psicóloga, a Patrícia tá aí no autoconhecimento, buscando, ensinando a gente todo dia. É uma luta, gente, é uma luta, é todo dia um aprendizado, né? E aí até tem um livro, né, para quem tá nos ouvindo, para indicar, que se chama Onde Estão as Moedas. Esse livro, ele fala justamente dessa relação pais, né, e filhos, mostrando essa postura de que o maior presente que os pais nos dão é a vida. E aí eu tenho 2 caminhos também nessa vida. Ou eu vou pro vitimismo e a vida inteira vou culpar meus pais, então, porque o que eles me deram foi pouco, o que eles fizeram por mim não foi o suficiente. Ou eu vou entender que o maior presente que eles me deram é a minha vida e eu sou responsável por ela e vou fazer o possível para vivê-la da melhor maneira possível. Esse livro, ele é muito simbólico, ele é um livro de uma leitura fácil, mas de altas reflexões. Você já leu o livro, Onde Estão as Moedas? Ela já me indicou, tá na minha lista para ler, mas eu tenho que terminar. Eu comecei da Viola, tem que fazer também o da Michelle Obama. A gente é uma lista, né? Interminável. Sim. Patrícia, você falou também da Michelle Obama, o trabalho que ela fez, e é notório pro marido, né? Enfim, pro país lá. Sim. Mas você sabe que você me fez lembrar da dona Ruth Cardoso? Sim. Primeira dama do Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhar as atividades dela enquanto primeira dama e tal. E uma filósofa. Que ela era inteligentíssima. Inteligentíssima. E você sabe que a gente tem frases que viram clichês na vida da gente. E viram clichê não é à toa. Por exemplo, a frase, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Com a dona Ruth Cardoso, eu percebi que do lado do grande homem sempre tem uma grande mulher. É do lado. Porque ela, juntamente com o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, foram os mentores da criação do Bolsa Escola. Que naquele momento foi extremamente essencial para o Brasil, para pessoas de miserabilidade. Então, assim, ela foi a grande mentora disso. Ela foi a grande criadora dessa questão social. E eles exigiam presença escolar, vacinação e tal. Então, assim, que Deus a tenha. Mas uma grande mulher que eu tive a oportunidade de acompanhar ela com Zilda Arnes, enfim, todo mundo, grandes mulheres que já passaram aqui, que a gente deve muita reverência. E aí a gente vê que em momento nenhum ela abafou o marido dela como muito presidente. Pelo contrário, ela não era parecida, muito pelo contrário. Eu tive que pesquisar para chegar, para ver que ela que fez isso. Porque ela nem gostava de falar. Sempre na dela, fazendo esse trabalho de bastidor fundamental. E aí a gente entende o poder que nós mulheres temos. Nós mulheres temos um poder. Não adianta a gente falar que somos iguais enquanto homens e mulher. Não somos e ponto final. E reconhecer isso já é um grande avanço. Sim. Já é uma grande evolução e revolução para nós. Os homens têm uma percepção diferente e nós temos outra percepção diferente da vida, do mundo, dos fatos. Mas nós, mulheres, nós temos aí uma sensibilidade, o sentir, ele é nato da mulher. E tanto é que quando a gente olha a nossa história, as bruxas que foram queimadas e começa a entender a questão, por que essas mulheres foram queimadas, não é porque elas eram bruxas, é porque elas dominavam alguma arte. Um conhecimento. Um conhecimento das ervas, da cura, da oração. E aquilo estava incomodando e como precisava de uma justificativa para tirá-las do meio, vira e fala assim, vamos queimá-las. Hoje eu imagino que as mulheres que fazem isso, elas contam com a rede de apoio de outras mulheres.
toda certeza. Não é? É isso, Vanessa? A rede de apoio não é forte. Por isso que a mulher, quando ela sai dessa questão da rivalidade com outra mulher, ela só colhe benefícios. Só colhe benefícios. E quando você fala como se o julgamento também de outra, geralmente vem puxado por alguma mulher. Sim. Como a gente falou, né? Então, essa mulher vai puxando esse julgamento e vão outras se alinhando com ela para poder justamente ver a outra como essa rival. Uhum. E nessa rivalidade que a gente perde. Porque, como você já foi clara, esse processo de disputa me tira do páreo para conquistar outras coisas da minha vida. Entende, Leide? Tanto que é complexo isso, mas é fácil ao mesmo tempo. Mas aí eu acho que tem uma questão muito importante que a gente precisa falar aqui, que é a questão do autoconhecimento. Quando tudo isso que a gente está falando, eu acho que está muito relacionado a gente também se olhar, né? Como vocês estão falando aqui hoje, né? Todas nós passamos por esse processo de quem eu sou, né? Então, no meio disso tudo, quem são as mulheres que estão à minha volta? Eu posso, né? Como eu posso admirar essas mulheres? Porque muitas vezes a gente também vai esquecendo da nossa história. Como, né, a Leide falou, à medida que eu fui me autoconhecendo, eu vejo minha mãe com outros olhos. Eu também passei por esse processo, ainda, né, tenho minha mãe viva, então, poder viver isso, né, colocar isso em prática, o tanto que traz leveza, o tanto que leva a gente para um lugar de muito mais conforto. Só que para isso, igual a Leide também falou algo interessante de, a gente tem mulheres então belíssimas, a gente tem mulheres em posição de poder, a gente tem mulheres que não estão no mercado de trabalho, mas estão em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, e isso é algo muito pessoal de cada uma. No consultório a gente vê muito isso também, esse sofrimento, não, mas eu não tô trabalhando, né? Eu larguei meu trabalho, mas eu tô em casa cuidando dos filhos, do marido, da casa, e essas mulheres sofrem muito. E geralmente elas sofrem porque é o olhar de julgamento de uma outra mulher. Mas, então, acalentar, né, a palavra que eu gosto muito de usar, o coração de quem está nos vendo, nos ouvindo, fiquem em paz com as suas decisões. A gente toma as nossas decisões, se a gente está num processo de autoconhecimento, a gente sabe sim o que é melhor para nós. Até pegando o que você fala, Patrícia, nós temos esse sexto sentido justamente muito apurado. Mas como é interessante quando eu estou, às vezes, muito determinada na minha decisão, como outra mulher tem o poder de minar aquilo. Por exemplo, então eu decidi, não vou trabalhar, vou cuidar de casa. E aí eu tô muito tranquila com aquilo. Aí a Leide me encontra, vem e fala: nossa, mas você parou mesmo, você não tá atendendo. Como assim, né? Nossa, mas você não tá doido de ter feito isso? Você tem certeza? E como isso? Aí na hora eu já vou dar uma tremida na perna, né? Não, mas será? Será que eu fiz a escolha certa, né? Aí também outra questão, vamos tomar cuidado, principalmente nós enquanto mulheres, porque a gente conversa mais mesmo. Não que os homens também andam conversando muito, né? Mas assim, a gente às vezes se acha mais na liberdade de falar algo pro outro. E às vezes eu não tenho que falar, não tenho que sair falando tudo que eu penso, né? A vida não é sobre isso. Tem que também tomar cuidado, principalmente quando eu tô com outra mulher. Você sabe que, Vanessa, eu tenho ouvido um áudio, ele virou meu mantra nos últimos tempos. Até disponibilizo pro ouvinte, enfim, pra você, chama... A sabedoria do silêncio interno. É muito legal. E é um monte de verdade sendo julgada na cara da gente, sabe? E uma das questões lá é que julgamento é coisa do ego. Sim. Julgamento, é que eu tô falando lá do psicólogo. Você me corrija se eu tô falando aqui como, enfim, do meu autoconhecimento. Mas tudo isso é do ego. A rivalidade é do ego. Sim. E o ego, ele quer saber tudo. O ego, ele é arrogante. Ele quer ter certeza de tudo, né? O ego, ele quer te proteger o tempo todo, né? Na suposta que quer te proteger. E aí, eu falo, porque eu já julguei muito, gente. Aqui fala uma pessoa que, assim, tem dores, tem espinhos, tem cicatrizes aqui. Não tô aqui, nossa, e é aquela velha história. Quanto mais você busca conhecer, você vê que menos você sabe. Sim. Então, é sair do julgamento. Eu falo isso pra mim todo dia, porque a profissão de jornalista te leva para o julgamento 24 horas. E aí eu tô tentando fazer o caminho inverso. O julgamento, ele é proteção, né? Porque você tem que julgar mesmo. Às vezes você tem que julgar que um buraco ali é alto, que você pode cair e quebrar a perna. Isso é julgamento. Mas agora, julgar pessoas é complicado. Então, a Vanessa falou, assim, algo que é o que tá acontecendo comigo. Você fica muito mais leve, mais tranquila.
mais agradável. E nós, seres humanos, somos pura energia. Totalmente. Pura energia. Totalmente. Então não adianta você chegar pra mim e falar assim: oi, linda, maravilhosa. Sendo que dentro a pessoa tá um furacão, a pessoa tá correndo. Assim, não adianta, Sim, isso e o não outro funciona. sente, né? Eu então, assim, sabe? Eu sou uma esponja pra Sim. isso. E acredito que já incomodei muitas pessoas. Quando eu queria ser simpática, na verdade, eu tava angustiada, nervosa, tensa e tal. Então, hoje, assim, gente, quando a gente volta pra dentro de si, eu falo que a capina é tão grande que você tem que fazer que você não tem tempo de olhar pra capina do Não lado, dá. pro lote do e aí lado. você não tem tempo nem de julgar o outro, né? Não Isso, tem, é não isso. tem. Todas as vezes que a gente concentra a nossa energia na nossa vida, não vai sobrar tempo pro julgamento da vida alheia, né? Nem pra cobiça da vida alheia. E nem pra rivalidade. E nem pra rivalidade. E lembrando também que toda essa rivalidade, então muitas vezes o que eu julgo do outro, às vezes é aquilo que me incomoda. Nossa, então, fala mais sobre isso, Vanessa. Não é? Eu acho muito Porque é. interessante se eu pensar, nossa, um exemplo, a cor do cabelo da Patrícia, nossa, isso me doeu até o coração, né? Então, gente, vou lá no meu cabeleireiro, né? Então, vou ver, minha cor tá legal, não tá? Um exemplo simples, Sim. mas exemplo, sabe outra coisa que incomoda demais? Quando uma amiga separa. Uma amiga, uma conhecida. Olha o movimento pra você ver. Uma amiga separou. Ela teve coragem, então, de colocar, né, finalizar um casamento muitas vezes infeliz, triste, sofrido. Como aquilo incomoda. O que essa pessoa mais ouve? Você ficou louca? Mas você largou mesmo, né? Você tem certeza? Não é que você eu tá estou pronta? aqui incentivando ninguém a se divorciar, não é isso. Mas eu estou só trazendo pra gente entender que, como eu disse, se a lei de separa, então ela chega aqui amanhã, né? Ah, separei. E aquilo sabe a dor que dá no coração, né? Porque a rivalidade, Porque ela vem dessa... eu queria ter tido essa coragem e não tive. Se aquilo me incomodar muito, gente, vai pra terapia, vai descobrir o que tá acontecendo. Porque não é normal você ficar extremamente incomodado com algo que é do outro. Se eu tô bem na minha vida, tanto separada, ou namorando, ou casada, o que aconteceu com a vida do outro, a não ser que assim, nossa, estou preocupada que a Leide, por exemplo, é agora, né? Financeiramente, será que ela precisa de alguma ajuda? Será que ela precisa de ajuda por dia que ela for mudar de casa? É diferente. O que eu posso fazer pra te ajudar? Justamente. É diferente. É totalmente diferente. Agora, eu com perguntinhas do tipo, nossa, mas você tá certa disso? Como é que vai ser sua vida a partir de agora? Sabe aquela pergunta que Você a gente calculou vai... os riscos? Né, a pessoa, aí vocês podem ter certeza. À medida que a pessoa tomou uma decisão, é o que eu falei, ela sabe o que ela tá fazendo. Porque a decisão tem que ser pensada, né? A pessoa quando chega ali, já a ponto de separar, tal, claro que tem exceções, mas a gente não trata da exceção, a gente trata da regra aqui. A pessoa já não aguenta mais. Então você tem que respeitar. Aquela decisão já tá dentro dela há muito tempo. Não foi uma coisa da noite pro dia. Justamente. E aí, se é a decisão do outro, o que você tem a ver com isso? E pra que você vai lá colocar, sabe? Minhoca na cabeça do cabeça. outro. E a gente vê muito esse movimento. Exato. Então, igual eu falei, gente, vamos cada um plantar, né? Seu jardim mesmo, capinar, igual você falou, cuidar, regar. Mas, Vanessa, sabe o que eu vejo, assim, pelo menos dentro, né, das mulheres que eu atendo, nós nunca vivemos um momento onde a mulher pode fazer tantas escolhas. E nós estamos perdidas pelas quantidade de escolhas. E aí eu vou numa fala que você usa muito, que é o efeito manada, né? E aí eu vou no efeito manada. Não, então se é assim, se a mulher casa, tem filho e trabalha fora, eu também vou me casar, ter filho e trabalhar fora. Se depois eu decido parar de trabalhar e voltar para casa para cuidar da família, eu também vou fazer isso. Mas eu vou fazer não é porque eu quero, porque eu tenho vontade. Eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo. E aí, novamente, eu entro na questão da comparação. É a comparação que me faz julgar. Nossa, a comparação é veneno. Aí você quer outro exemplo mais forte disso? A questão da maternidade. Sim. É como se toda mulher tivesse que ser ter mãe. Não, gente, não é toda mulher que tem que ser mãe. Eu conheço Isso é um várias desejo, que não nasceram para serem mães. Eu conheço, tranquilamente. E pode não ter nascido, pode ser uma escolha. Isso é de cada um, porque, igual eu falei, essas decisões, elas são muito individuais. E não se esqueçam, atrás de cada decisão tem uma história de vida. Exatamente. E outra coisa, às vezes, a pessoa escolheu não ser mãe, mas é uma excelente tia. Sim. Mas é uma excelente amiga, uma madrinha. Então, assim, gente, ou materna cada um tá de na outras sua. maneiras, porque, né, tem trabalhos, a psicologia, por exemplo, é um trabalho muito grande de maternar. Sim, sim. Então, um dos exemplos. Enfermagem é outro exemplo muito grande de maternar. Cuidado, né? Justamente. Eu admiro tanto enfermeiro e enfermeira, sabia? Eu aprendi isso. Eles cuidam muito bem da gente, né? Sim.
Agora eu tô ouvindo vocês falarem porque assim, tem uma questão também, que se você me permite, Patrícia, Claro. que as mulheres confundem com rivalidade, não é. Por exemplo, eu tô revendo, momento aqui cultural, entre aspas. Eu tô revendo a série Sex and the City. Eu vi ela tem, sei lá, 15 anos atrás, e agora eu tô vendo ela com mais maturidade, com olhar. E eu tô até gostando mais, porque assim, elas são muito sinceras umas com as outras. São 4 personagens, mulheres de Nova York, que são muito amigas, mas elas divergem, elas brigam, elas choram, elas se apoiam, elas se ajudam. Então, por exemplo, assim, eu vejo, às vezes tem uma mulher que, digamos assim, não tá sabendo se vestir, não tá sabendo, tá tomando as decisões erradas, aí chega uma amiga pra falar e ela confunde achando que isso é rivalidade. A gente tem que ter essa maturidade pra quando uma amiga de verdade vier te falar uma coisa, tipo assim, oh, não tá legal, faz assim, faz assado. Porque eu descobri isso e foi muito legal pra mim. Perfeito. Quando a pessoa que gosta de você e dá o toque em você, é muito bom isso. Aí um exemplo do contrário disso, né? Igual esses dias eu ouvi no consultório, uma amiga chegou toda arrumada, ela tava num evento, chegou toda arrumada pra sair com a outra. Aí a outra virou e falou assim, eu não vou com você assim. Isso não é lugar, você não vai desse jeito. Se você for dessa forma, eu não vou. Toma minha chinela havaiana aqui e vai, senão eu não vou. Mentira, porque Juro, uma estava arrumada e a outra falou que não iria se arrumar. E aí falou pra outra catar o chinelo. Aí essa outra, que é terapeutizada, ainda bem, virou e falou, não, eu vou da forma que eu estou. Se você quiser me acompanhar assim, bem, senão eu vou sozinha. Isso não existe. E a gente vive isso. Um pequeno exemplo. E provavelmente essa que falou pra ela, né, trocar de roupa e tudo, ela foi adoecida. Sair com essa outra pessoa. Sim. Porque aquilo estava incomodando ela. Porque é como se a gente tá lá no barzinho, ela tá toda arrumada. Ela vai chamar mais atenção que eu. Ela vai chamar mais atenção. É verdade. Aí também é outra coisa, que a gente foi muito impulsionada pra rivalidade, justamente pra chamar a atenção feminina e pra questão da beleza. Só que também esquecemos, a pessoa quando ela gostar de alguém, ela vai gostar do jeito que a pessoa é. Porque se uniu por beleza, não vai durar, gente. Porque beleza, no primeira doença, por exemplo, estraga. Exemplo, quando eu tive a hernia de disco em 2015, pensa uma pessoa que ficou um mulambo. Porque eu tava preocupada eu em com dengue. sobreviver. Eu com dengue, você tá doido. Né? Você tá preocupada em arrumar cabelo, passar batom? Né? Então, assim, se a minha união com meu marido fosse por beleza, ali eu já tinha me largado, né? Que eu falava, Deus me livre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também isso depende, igual eu falei, de maturidade. Quando a gente tem maturidade, eu não tô, né? Igual, será que roupa que eu vou hoje, né? Porque será que como é que as meninas vão estar? Não, a roupa que eu, né? O jeito que... Como você se sente bem, né? Pra estar aqui. Exatamente. O toque que eu digo, no sentido assim, já às vezes você não tá apropriado, mesmo no sentido assim, às vezes o lugar reside que você vai mais bonita. Você quer que a sua amiga esteja bonita também. Não é você preocupar que ela vai estar mais bonita que você quer que ela esteja bonita também. Só que aí, igual você falou, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala com o outro, né? Da forma que a gente se coloca nessa conversa. As palavras têm energia. Isso, as palavras têm energia. E a gente sente, quando tá com dor de cotovelo, quando quer o seu bem. E quando você fala isso, eu tenho uma amiga, a Cris, ela é mais alta que eu, né? Ela é bem mais alta que eu. E de vez em quando a gente sai, eu adoro um tênis, um sapato baixo. Eu já tô dentro da onda do conforto, sabe? Aquilo lá. Sim. E aí, ela adora salto. A mulher é um cacete de mulher e usa salto. Aí quando a gente vai, amiga, não dava pra você vir de sapatinho baixo e me avisar, não. Mas é na brincadeira. Mas eu nunca deixei de sair com ela por causa disso. E eu fico dando risada. Porque a gente, às vezes, chega no lugar, chega nós duas, eu tenho que fazer assim, olhar pra cima pra vê-la. Mas eu acho ela linda, um mulherão, exuberante. Além de uma ótima pessoa. Né? Também. Mas aí, o que acontece? A gente tem que aprender a lidar com isso e entender o seguinte, eu acho muito bacana quando você traz essa questão da beleza, da vaidade. Gente, o mercado da beleza é um dos mercados que mais dá dinheiro nesse mundo e o Brasil que mais é campeão cresce. No mundo do mercado da beleza. O Brasil é o país que mais ganha dinheiro com beleza. Exatamente. E aí, o que acontece? O que nós temos com isso? A questão da disputa, e aí coloca na beleza. Hoje, quando você fala que atende muita moçadinha aí, se a gente sai hoje e vai pra uma balada, como diz os nossos jovens, né? Vai pra uma balada, nós vamos ver meninas muito parecidas. Elas estão vivendo muito num padrão ali, sabe? Um padrão desnecessário. Sim. E escondendo a beleza real que delas mesmo. E é um pouco assustador, porque meninas cada vez mais novas, com procedimentos estéticos, que óbvio que o procedimento estético, dependendo, ele traz sim autoestima, ele melhora muita coisa, mas acho que a gente, como você tá falando, Patrícia, tomar cuidado com essa padronização. Exato. E ela tá até um pouco assustadora, inclusive pros homens. Porque eu já ouvi muitas vezes também coisas do tipo, não, mas tá todo mundo igual.
Tá todo mundo igual, Aham. né? Igual você falou, chego na balada, a roupa é a mesma, a boca é a mesma, o estilo cílio do é o cabelo, mesmo, a o unha. cílio é o mesmo, justamente. E aí eu pergunto, quantas meninas estão no efeito manada nessa história, sem saber onde estão indo, mas estão porque, né? Tá todo mundo indo. Então, e você sabe o que eu vejo? Eu fui fazer faculdade depois de madura, tal, com meninas, eu com 40 e poucos, meninas com 20, 19 e tal. E assim, meninas acordando 4h30, 5 horas da manhã pra fazer chapa, pra arrumar o cabelo. Enquanto que eu chegava lá, tinha a velha louca, chegava cabelo molhado, mal passou um batom e tal. E elas me olhavam assim. Gente, assim, tudo bem que eu achava que elas estavam lindas e estavam mesmo. Sim. Mas eu acho que o sofrimento, o tempo gasto naquilo ali. Conversando com uma amiga dona de salão, ela falou que hoje as meninas, por exemplo... as meninas estão aprendendo, elas já nascem com chip de saber se arrumar. Sim. Aí vai para um casamento, às 7 da noite, começa a arrumar duas, elas começam a se arrumar. Gente, tudo bem, que eu sou exceção nesse caso, mas eu acho isso um sofrimento. E você isso ficar é se arrumando demais. libertador. Aí eu acho falo uma sofrimento palavrinha isso. mágica da vida, que é o equilíbrio, né? Na vida a gente precisa ter equilíbrio. E tudo isso, gente, nós já estamos terminando. Vocês acreditam? Passou muito rápido. Nossa, vamos tomar um café depois daqui pra dar sequência? Vamos fazer uma segunda edição, terceira, quarta. Eu acho que a gente pode pensar na ideia de uma vez por mês juntar nós três gostei. pra algum tema. Aqui, agora, vocês perceberam que a gente se uniu pra falar sobre rivalidade? A gente falou contra a rivalidade o tempo todo? Que bacana Sim, isso. sim. Que bacana. Sim. Pelo menos é o que eu percebi aqui. Exato. Gente, e aqui, ó, três mulheres que já descobriram seu caminho. Falar que nós estamos com a vida redondinha, linda, maravilhosa é mentira, tá? Não tem ninguém aqui com a vida, né, um mar cor-de-rosa. Eu nem aposentei ainda. Aí você acha que você vai, quando se aposentar, você vai estar no mar de rosa. Não fale aposentadoria que traz depressão. Depressão, exatamente. Pra mim vai demorar muito. Não vou nem falar, não. Eu tenho tempo de contribuição, não tenho idade ainda, gente. ó. Então eu tenho que trabalhar muito. O que acontece? É muito forte as mulheres se unirem. É muito forte as mulheres entenderem o quanto elas podem contribuir umas com as outras e principalmente com as outras. Sim. Que estão nos vendo. Então, aqui, ó, nós teremos homens acompanhando, teremos meninas, teremos mulheres, e o quanto a gente pode contribuir. E é só uma deixazinha que quanto a união com mulheres é importante. Não é o tema, relacionamentos abusivos, não é sobre isso. Mas o homem, ele já entendeu o poder que existe na rede de contato da mulher, que normalmente é feita por outras mulheres. Que um dos primeiros passos do relacionamento do cara que é abusivo é tirar a mulher da rede de apoio dela. Sim. Entendeu? Com as amigas, as famílias, né? Exatamente. Da mãe, das mulheres que estão próximas. Sim. O homem já entendeu o quanto a mulher é fortalecida com outras mulheres. Perfeito. Só nós que não. Temos um longo caminho a percorrer, mas acredito que a gente já tá nesse caminho. Acho que muita coisa já mudou, muita coisa já melhorou, mas ainda temos muito que aprender. Eu ouvi de uma parlamentar esses dias, deputada estadual, dizendo assim, que enquanto a mulher apanhar, eu também estou apanhando. Sim. Enquanto a mulher sofrer, eu também estou sofrendo. Então, eu levo isso muito a sério. Sim. Eu me incomodo. A dor alheia da mulher me incomoda muito. Sim. E o que eu penso que eu posso fazer, eu vou fazer por ela sempre. Sim. Sempre. É uma questão pessoal pra mim. E aí eu queria falar de 2 séries rapidinhas, dar 2 dicas. Valéria, que são 2 séries Adorei, espanholas. ela me indicou. Valéria Excelente. maravilhosa. Engraçada. Mostra muito essa questão também da união feminina, Sim, como a união faz a força, Sim. dessas amigas que cutuca de forma elegante, suave, Com que são amor. importantes na vida uma da outra. E Machos Alfa. Essa eu não vi. É uma não vi série nenhum dos dois. fantástica, gente. Da desconstrução da masculinidade Muito tóxica. bom E é isso. espanhola também. Você ri, é uma série fantástica. Roteiros excelentes, Roteiros né? excelentes. Já tem 2 temporadas. As discussões, os temas. Então, fica essas 2 dicas. Valéria e Machos Alfa. Tem na Netflix as 2. Ai, e Sex ótimo, and the vou City ver. também tá na Netflix. Tá, eu eu também aconselho. vi. É Excelente. verdade. Muito bom. Gente, só de nós estarmos aqui falando sobre temas tão profundos, porque nós falamos de temas aqui muito profundos. Só de estarmos aqui falando sobre isso já é uma evolução para nós. Entendeu? Sim. E se nós temos esse canal, e se nós temos essa oportunidade, e na verdade eu entendo que tudo é escolhido por Deus, né? Gente, eu sou pisciana, então eu preciso trabalhar essa questão do misticismo mesmo e ponto final. Mas aqui, eu entendo que se Deus nos deu essas possibilidades, nós temos que unir forças mesmo,
deixar a rivalidade de lado, que não existe mesmo Sim, aqui. sim. Muito Né? ao contrário. Você que tá chegando há pouco agora, eu e a Leide, a gente já tem um caso há muito tempo, né, Leide? Aí uma relação... E eu não tenho ciúme desse caso. Aí, ó. Ainda bem. Nós temos uma relação, fizemos faculdade juntas, então sim. nós temos aí uma longa história, muitas histórias de choro, de abraços, de risadas, inclusive de vinho na casa dela que eu fiquei tonta e precisei dormir lá. Ela não bebe. Passarinho que acompanha morcego, né? Ai, dormi, não dava conta, eu fiquei tonta, ela me deu vinho, eu bonitinha entrei na onda dela. Foi bom, né? Foi A gente precisa ótimo. repetir agora com a Vanessa. Só que a Vanessa aguenta mais um pouco, né, Vanessa? Tô sofrida, porque eu continuo do mesmo jeito. Não, mas é bom que a prosa não acaba. Gente, assim, que honra estar aqui com vocês, viu? Ô, gente. Que honra, muito obrigada, Patrícia. Eu fiquei, assim, emocionada quando você me convidou, quando você viu que eu tinha algo a contribuir. E não é falsa humildade, não. É porque a gente, jornalista, você gosta tanto de extrair dos outros, que às vezes você pensa que você não pode contribuir, né? Que às vezes você tá até praticando algo errado na profissão. Não, as pessoas têm que falar. Mas eu achei bacana, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Estar aqui do lado de vocês, pra mim, muito legal. Como que foi a experiência de estar do outro lado? Porque eu vejo que sempre é você mesmo aqui, Estou né? aprendendo a estar do outro lado. É um aprendizado, porque, igual assim, a gente ouve muito e passa, aprende, questiona, lê e tal. Mas eu sempre gosto de extrair de mulheres maravilhosas como vocês e outras que vêm aqui pra trazer conhecimento para as pessoas. Mas acaba que meu filho falou isso pra mim outro dia: mãe, você tem que entender que você pode contribuir também. Então, é um passo de cada vez, né? Sim, É um passo de exato. cada vez. Ah, gente, a honra é você? toda minha ter estado aqui com essas duas mulheres que, Obrigada. como eu falei, admiro muito. É uma honra mesmo pra mim estar com vocês. E o bate-papo foi maravilhoso, delicioso. Passou Vamos assim, fazer né? juntos. Rapidinho. Super. Vamos combinar? Vamos pegar os Não, assuntos já tá marcado, aí? só chamar. Eu sou Já tá? difícil, sabe? já Eu tá só na falar, agenda. vamos. É na casa dela, inclusive, né? Porque é dentro da casa dela, então. Ó, então, aqui, a gente faz o compromisso de uma vez por mês juntarmos nós três para debatermos Ótimo. algum assunto. Ótimo. Perfeito. Ok? Ótimo. E Ok. inclusive até convidar mais outras mulheres. Se você quiser Ótimo, também, fica à excelente. vontade. Eu acho que é interessante. Isso acho aí, que é acho que bacana. as mulheres, nós temos muito a contribuir. Muito, Sim, né? sim. No mais, gente, ó, pra você que viu, ouviu, um beijo pra você. Espero que a gente tenha de verdade contribuído. E até a próxima. Se Deus quiser. Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade. Toda terça à noite na Módulo FM.